Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 7. E para nós entendermos um pouco, principalmente até o versículo 9, eu vou estar falando um pouco do contexto para nós relembrarmos e algumas outras coisas destacar, para podermos entender. Então lembra que nós estamos em média de 700 anos mais ou menos antes de Cristo, e que o reino de Israel está dividido entre o reino do norte, que ali se destaca a tribo de Efraim, a cidade de Samaria, e o reino do sul, que se destaca ali, que é a tribo de Judá, se destaca ali Jerusalém. E o reino do sul, ele está ali, ele tem uma parte muito peculiar, porque ele, se vocês separarem o mapa, o Reino do Sul, até hoje, Israel, ele tem uma ligação estreita ali para ir o quê? Para o continente africano. Então, para ir ali para o Egito, e Egito era uma grande potência também. Então, fica numa região estratégica, porque seria caminho de comerciantes, seria caminho de comunicações. Então, esse local, ele tinha uma boa atração. Então, muitas vezes, outros povos queriam atacar ali Israel, o Reino do Sul. Mas voltando aqui, nós temos o Reino do Norte. Quem estava reinando lá era o rei Peca. Foi o 18º rei, foi quase no final do reinado do Reino do Norte, o rei Peca. E aqui no versículo 1 vai falar que ele era filho de Remalias. E o rei Peca, ele se uniu à Síria. Não, eu estou falando S-I-R-I-A, Síria. Ele se uniu à Síria. E ele fez ali um acordo, uma colisão, dizendo assim, olha, provavelmente a Assíria, começando com A-S-S-I-R-A, eles vão nos atacar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos aliar junto com o Reino do Sul. Só que Acaz não queria se aliar ao Reino do Sul. Não queria se aliar a eles. Então, eles fizeram ali uma coligação. Tanto o rei da Síria, quanto o rei ali do norte, que era Pecã. Vamos atacar o rei Acaz, vamos atacar ali o Reino do Sul e vamos colocar outra pessoa ali no reinado, que seria um figurante, porque essa pessoa no reinado, nós poderemos comandar ela e todos nós três juntos poderemos nos fortalecer contra a Assíria. E então começa assim, olha, então já dei o contexto para vocês, e olha como começa o versículo 1. Sucedeu nos dias do rei Acaz, lembra, o rei Acaz é o rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remaías, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Então aqui deu o resumo. Agora vamos ver aqui, e essa passagem aqui, se vocês quiserem ver melhor, dá uma olhadinha em 2 Reis 16:5 e 2 Crônicas 28, de 5 a 6. Na Bíblia de vocês, provavelmente tem a referência aqui desse versículo 1, para vocês entenderem melhor a história. Agora vamos ver, a partir do versículo 2, o que ali aconteceu nesses intermandos, né? Dizendo assim, deu-se aviso à casa de Davi que a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então, quando o rei aqui, Acaz de Judá, ficou sabendo que houve uma ligação entre o reino do norte, que era figurado como Efraim, e com a Síria, o que aconteceu? Acaz e todo o povo ficou com o coração apavorado, de tal forma
que eles ficaram tão agitados como as árvores do bosque com o vento. Então, aquela ansiedade enorme eles ficaram, né? E quando fala até dessa ansiedade das árvores do bosque como o vento, está falando até de um ataque cardíaco, de uma respiração ofegante, tá? Lembrando até um ataque do pânico, uma síndrome do pânico, né? Aí, vamos ver versículo 3. Disse o Senhor a Isaías, o profeta: agora saí tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, no encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então, vamos entender. Isaías recebeu uma palavra para ir a falar com o rei Acás. E só que o Senhor disse para Isaías: você não vai sozinho. Você vai, Isaías, levar o seu filho, né? Que significa uns poucos voltarão. Então, olha só, Isaías colocou o nome em um dos filhos dele como uma profecia: uns poucos voltarão. Porque lembra quando o povo foi lá para a Babilônia e depois voltaram alguns para a reconstrução? Então, era uma palavra o quê? De conforto e de promessa. Então, quando ele estava levando o filho dele para encontrar o rei ali que estava no aqueduto, o que ele estava levando? Ele estava levando uma confirmação daquilo que ele ia falar, tá? E fala aqui que levou aqueduto do açude superior na estrada que vai para o campo do lavadeiro. Arqueduto eram construções que eles faziam para que a água chegasse em alguns lugares. E aqui a água estava chegando num lavadeiro. O que seria um lavadeiro? Seria onde hoje nós temos a máquina de lavar, né? Aquela época o lavadeiro seria o lugar onde lavava as roupas e jogava um pouco de água, um pouco de alguma coisa ali, tipo um sabão como a gente usa hoje, e aí ficavam se pisando em cima para ir tirando a sujeira. Então seria a máquina de lavar, aqui seria esse lavandeiro, né? E aqui eles foram para se encontrar com o rei Acás. E aí no versículo 4 diz assim: tu então lhe dirás: toma as tuas precauções, mas conserva a calma. Toma as tuas precauções, tá? Vai vir guerra, então o que você tem que fazer? Tem que fazer isso. Deixa, né? Mas conserva a calma e não tenhas medo, nem vacile o teu coração. Olha que o profeta está falando pro rei Acás: do furor desses restos de lenha fumegante, Rezim, a Síria e o filho de Remalis. Veja, o Isaías está indo lá, confortando o rei, dizendo: olha, toma as tuas precauções. Por quê? Geralmente, o que eles faziam quando vinham atacar uma cidade? Eles faziam estado de sítio, ficavam em volta para que não entrasse água nem alimento, até que as pessoas mesmo se entregassem. Então, toma as suas providências, veja a água, veja mantimento, veja os aquedutos. Então, veja tudo que há necessidade, tá? E diz assim: mas conserva a calma. Vocês viram, gente? A gente não consegue fazer nada também quando está muito inquieto, muito apavorado. A gente faz e parece que você vai e volta 1000 vezes numa mesma situação. Então, aqui ele está dizendo: mas conserve a calma e não tenhas medo, nem vacile o seu coração. E olha como ele compara essas potências aí. Nem vacile o seu coração por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalis. Por quê? Depois de 60 anos aqui, do que Isaías está falando, ia ser levado totalmente, ia ser levado em cativo o reino do norte e também a Síria pela Assíria, tá? Então o Senhor está falando aqui que eles são restos de lenha fumegante, aquele restinho de uma lenha que já queimou, e tem
foguinho ainda naquela brasinha, tá? Então, essa é a comparação que o Senhor dá. E aqui, o que o rei tinha que fazer? Crer, permanecer. Ele tinha que sair da inquietude para estabilidade para poder entrar em ação. Gente, isso aqui fala muito ao nosso coração. Hoje nós não temos um profeta, mas nós temos o maior profeta que foi Cristo e nós temos a palavra que nos dirige. E a palavra do Senhor nos diz, Jesus mesmo falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez. E nós temos feito. Eu não tenho visto isso. Contudo, porque o nosso coração fica muito instável, muito desequilibrado, porque as nossas forças ainda estão apoiadas naquilo que nós estamos vivendo muito na prática, né? Então, eu tenho olhado para a minha vida e falo, por que obras maiores não existem? Porque ainda o meu fundamento é muito no meu dia a dia, tá? E a gente foca muito também no que o nosso corpo sente, né? E o nosso corpo muitas vezes, depois de uma certa idade, a gente sente muito mais o corpo, as limitações do corpo. Quando é mais jovem, não. Mas conforme vai passando a idade, a gente vai sentindo as limitações do corpo e aí a gente também vai restringindo algumas motivações. Então nós temos que tirar alguns focos e para poder realmente permanecer no espírito, para a gente conservar a calma, para a gente não ter medo e nem vacilar o nosso coração. E olha que é interessante que ele fala sobre acalmar, fala sobre não ter medo e sobre o que? Equilíbrio no coração, das emoções. Por isso que a regulação emocional, a gente saber regular as nossas emoções, tanto na parte, principalmente na parte da segurança espiritual, quanto também conhecer a nossa vulnerabilidade. Tá? Eu, assim, percebo muito a minha vulnerabilidade quanto a uma pessoa que tem facilidade para ansiedade e preocupação. Então, aí é onde a gente tem que o quê? Fechar essas brechas na presença de Deus, tá? Agora, vamos ver o versículo 5. Porquanto a Síria, Efraim e o filho de Remaliz têm tramado a tua ruína, declarando. Então, está falando para o rei Acás que esses três têm declarado a ruína dele. Subamos contra Judá e provoquemos a cisão e a divisão em seu seio. Em nosso benefício, estabeleçamos como rei sobre ele o filho de Tabel. Então, quer dizer, eles querem tirar o rei Acás e estabelecer um rei, entre aspas, fantoche, para eles poderem manusear esse rei. E eles estão esquecendo que eles estão mexendo com a promessa de Deus. Porque ali na promessa que o Senhor fez a Davi, que a luz não se apagaria da descendência dele. Então, eles estão mexendo com algo muito maior. Sabe, amados e amadas, quando alguém está mexendo conosco, eles estão mexendo com algo muito maior. Na última cirurgia que eu fiz em 2019, houve um monte de empecilho para o momento da cirurgia. Eles estavam todos me esperando e eu cheguei extremamente atrasada porque o médico tinha pedido um exame. Sem aquele exame eu não poderia realizar a cirurgia. Então foi assim algo bem complexo, sabe? E como havia várias equipes cirúrgicas, porque tinha a equipe ortopédica, a equipe da plástica, a equipe da cirurgia, porque a equipe ortopédica, porque infelizmente eu tinha levado um tombo e eu estava com o pé quebrado e com o dedo da mão quebrado, então eles tinham que ali tirar a imobilização. Então foi bem confuso mesmo, sabe? E eu não sei, tinha muita gente na sala cirúrgica. Eu não sei se havia algum estudante, mas eu sei que havia um casal jovem ali. E aí eles não conseguiam pegar acesso venoso, aí então tiveram que pegar um acesso mais profundo e tentavam, o anestesista não conseguia. E aí eu olhei, observando a sala toda, olhei para um casal e eu li nos lábios, esse negócio, essa cirurgia vai dar tudo errado. Sabe, porque as coisas já estavam assim atrasado, já não pegava veia e um monte de coisa. E sabe, final do dia, fazer cirurgia de grande porte, as pessoas estão cansadas, eles ficam muito em pé,
Então, a melhor coisa é fazer cirurgia de manhã, que as pessoas estão mais assim descansadas, né? E ali eu fechei os olhos e declarei: eu sou filha do Deus Altíssimo. Vocês estão tendo o privilégio de operar alguém que é filha amada de Deus. Não sou eu que estou em posição vulnerável aqui nessa sala. É vocês que estão em posição de servir ao Deus que eu amo, cuidando do meu corpo agora. Então, ali eu fiz essa declaração dentro de mim. Então, eu poderia ficar temerosa, poderia ficar assustada, porque realmente o ambiente era assustador. Ainda mais eu que venho da área da saúde física, né? Conheço muito bem o que acontece dentro do centro cirúrgico. Mas ali eu usei o quê? A fé. Então, eu usei a minha verdadeira identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus. E ali eu tomei posse. E depois o anestesista, como ele não conseguia pegar um acesso venoso, o Senhor pôs um anestesista maravilhoso para me atender. Ele foi muito amável, enquanto a técnica falava: doutor, pega já daquele jeito. Ele falou: não vou fazer ela sofrer. Não, faz isso. Não, ele falou: não vou fazer. Aí depois que ele tentou, não conseguiu, ele falou: olha, Kátia, eu vou ter que fazer uma técnica e é muito dolorida, então eu vou já colocar uma anestesia em você nasal, e aí você já vai dormir. Eu falei: tudo bem, doutor. Então, assim, o Senhor também coloca pessoas ali que vão ter um zelo pela tua vida, vão ter um cuidado pela tua vida. Mas veja, é um momento que você está totalmente entregue na mão de outras pessoas. Você está vulnerável. Mas quando você se aposta do Deus que você tem, tudo muda. Então aqui Isaías estava falando com o rei Acás para ele se apossar do que Deus estava falando para ele. E também os outros reinos não estavam percebendo com quem eles estavam mexendo. Eles estavam mexendo com a menina dos olhos de Deus. Deus, a gente vê aqui no início do capítulo e vamos ver mais para frente, Isaías chamando extrema atenção do povo ali de Judá, falando que está realmente magoado com a conduta deles. Como os pais, né? Os pais se dão o direito de falar dos filhos, mas não querem que ninguém fale dos seus filhos e muito menos venha atacar os seus filhos. Então é isso, tá? Então agora nós estamos vendo o profeta Isaías declarando o que os outros reis falaram. Então eles estão falando no versículo 3: subamos contra Judá e promovemos a cisão, a divisão. Então vocês veem, amado, que essas politicaiadas já existia bem antes. E em nosso benefício vamos estabelecer o rei tal. Quer dizer, eles estão olhando para o benefício deles. Não estão olhando para o benefício de um todo. Não estão olhando para a promessa de Deus. Sabe, falando aqui em politicaiada, muitas vezes, vamos supor, eu fui enfermeira já. Então, vamos supor que na hora ali de votar, tem um candidato que favoreceu a enfermagem. E aí eu vou dar preferência para esse candidato. Mas nas outras áreas, em questão de costumes, valores e moral, esse candidato, ele está longe do que a palavra de Deus tem como princípio. Mas como ele favoreceu a minha classe trabalhista, eu vou votar nele. Isso não é um coração voltado aos princípios do Senhor, é um coração voltado para o meu próprio benefício. Então, cuidado, quantas coisas nós tomamos partido ou tomamos atitudes e decisões por nosso benefício e não pelo benefício de um todo. Então, nós temos que realmente, muitas vezes, deixar o nosso benefício para o benefício de algo maior. E quando nós vemos o benefício de algo maior, é onde Deus reina, gente. Não podemos fugir de princípios e valores, mesmo se eu fui beneficiado por alguém, ou por um político, ou por qualquer coisa, mas esse benefício veio de uma fonte
que não agrada a Deus. Então eu tenho que tomar cautela, porque nós seres humanos, nós temos esse sentido de reciprocidade. Mas cuidado, tá? Agora o versículo 7. Entretanto, assim diz Yahvé o Senhor, eis que isto não ocorrerá, nem virá a acontecer. Olha o Senhor falando, eis que isso não está no plano do Senhor. O Senhor já tinha feito uma promessa a Davi, tá? Isso não vai ocorrer e nem ocorrerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito devastado para ser um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalice. Se não os credes, não vos mantereis firmes. Então, o que está dizendo aqui? Que em 65 anos, eles não vão mais existir. Nem Síria, que vai ser conquistado pela Assíria, e nem Efraim, que vai ser conquistado por Assíria. E a cabeça de Efraim e Samaria e a cabeça de Samaria. Então, a cabeça, o que é? Cortar a cabeça. É cortar toda aquela nação. Então, por que no Novo Testamento nós vemos os judeus não se dando com os samaritanos e os samaritanos não se dando com os judeus? Porque ali em Samaria, o que ocorreu? Ali na capital Samaria, houve mistura. Porque quando a Síria ali tomou conta, ele levou vários pessoal dos judeus e ele também colocou vários outros povos ali. Para quê? Para que o povo perdesse a sua identidade. Para que o povo não permanecesse mais com os seus valores. Então ali houve uma mistura de raças para que não houvesse uma identidade. E hoje na Terra, o que Deus tem nos chamado? Para a gente manter uma identidade. Gente, identidade de povo de Deus. Hoje eu deixei até de seguir várias porque isso não estava me fazendo bem. Várias igrejas se corrompendo. Pastores levando multidões para cegos guiando outros cegos. E o Senhor vai pedir conta dessas pessoas. Do pastor nem se fala. Porque hoje nós temos a palavra. Nós temos que vir na palavra. Nós temos que não simplesmente ouvir a voz daquele líder que está na frente. Nós temos que vir na palavra, orar e pedir confirmação ao Senhor. Nós seremos indesculpáveis. Sabe, amados, existe a religiosidade e existe a espiritualidade. A religiosidade está naquilo que tudo que aquele líder fala, eu faço e não questiono. A espiritualidade está em eu verificar realmente o que o Senhor tem dirigido, para onde o Senhor tem apontado. Temos que realmente nos congregar, sim, mas nós temos que hoje ter grande sabedoria, porque muitas vezes um líder chamado, depois de um tempo, ele perde a visão. E pode acontecer isso também conosco. Veja Salomão, gente, Salomão, sabedoria incrível, tinha proximidade ali do Senhor, o coração dele foi totalmente roubado, teve um final triste. Ó Senhor Jesus, que nós possamos temer e tremer na vontade de Deus quanto a essas coisas, tá? Como já, deu 24 minutos, nós vamos ver depois a outra parte, vamos ver se Acaz acatou o que Isaías falou para ele, tá bom? Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade,
e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.